pelo chão. Alguém e acha. a galera, o pessoal achou, aí denunciaram para o governo na época, eles prenderam a galera toda. Então aí o projeto de 1776, ele meio que foi suspenso. Mas aí alguns desses membros desse grupo Que sobreviveram ali, conseguiram fugir. Na Itália, o Giuseppe Mazzini continua esse trabalho. Giuseppe Mazzini depois vai ser um dos inspiradores da unificação italiana, né? Que eles derrubaram o rei Vittorio Emanuele e criaram ali uma república, né, italiana, né? Unificaram a Itália, né? Acabaram com a monarquia italiana. Então é sempre o mesmo objetivo. É uma revolução burguesa que quer derrubar as monarquias e criar, em nome assim da possibilidade do povo escolher seus representantes eleitos, criar ali um governo dominado pela burguesia. E alguns desses grupos foram para a França. E na França eles criaram um grupo chamado a Liga dos Justos, ou a Liga dos Homens Justos, né? Essa parte da história está muito bem relatada no livro, que é o Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Esse livro é sensacional, pessoal. Esse mudou a minha visão de mundo. Hein? Como é o nome? Política, Ideologia e Conspirações. Em inglês é None Dare Call It Conspiracy. Ninguém ousa dizer que é uma conspiração. É um cara formado em História pela Universidade de Colômbia, é um negócio muito bem fundamentado. E nesse livro você vai entender que, por exemplo, o comunismo é coisa de bilionário. O comunismo é a estrada real dos bilionários para o poder. Ah, é? E ele vai dizer, cara, nos Estados Unidos o povo americano nunca gostou de ouvir falar em socialismo e comunismo, né? Então mudaram de socialismo e comunismo para a defesa do pobre, né? Igualdade, progressismo. E aí ele fala, você não consegue entender que comunismo é coisa de bilionário e de banqueiro, porque você acha que comunismo é distribuição de poder e de renda, mas na verdade é o contrário, é concentração de poder, concentração de renda, monopólio. Você pode pegar o Manifesto do Partido Comunista no final do terceiro capítulo, o Marx vai falar os 10 passos para a implementação do comunismo, e ele fala até criação de um banco central que vai unificar todo o crédito, né, controlar o crédito. Ou seja, banco central é a ideia de Marx, pô. Então, aí já é uma revolução do proletário, né, não é burguesa. Mas por que a gente está falando nisso? Porque em 1776, o projeto de derrubar as monarquias foi interrompido por causa dessa descoberta, mas esse projeto continua rolando na Itália. O embrião já estava lá, o livro. Esse livro é muito legal, cara. Tem um demônio lá, ó. Tem o Lúcifer lá. É o Lúcifer dominando o dinheiro. Símbolo do... A pirâmide com o olho que tudo vê, da ONU, do comunismo, né? Aquela estrela o anarquismo, e a estrela Tem a estrela, o tripé quebrado, né? Que é o anarquismo. E tem a outra que é com a letra A mesmo, né? Do anarquismo. Que é do Chris Angel, lembra do Chris Angel? Chris Angel. Esse Azinho. Inclusive dizem que esse A, na verdade, é de uma entidade, né? Sério? Que ele usa de Angel, Chris Angel. Sei. Mas, na verdade, a logo que ele usa é de um bichão... Um sigilo. É um sigilo terrível. Um negócio poderosíssimo. O cara fazia umas paradas meio estranhas, né? Pô, cara, muito Tem estranho. coisa que é meio Você viu aquele difícil, do... né? Acho que é ele, né? Que no Joe Rogan ele engole ele engole Não foi sapo. o David Blaine, não? Ah, eu tô confundindo com o David Blaine também é assim. David Blaine também. Ele fura a mão, não sai é aquele sangue. que usa, coloca cabeludinho. Cabeludinho, bem gótico, né? Que aí depois coloca a foto. Ele flutuava no meio da rua, fazia umas paradas. O Chris Angel meio que sumiu aí, né? Sumiu. Mas o David Blaine tá em alta ainda, né? Tá aí, sempre anda com as celebridades. O David Blaine é bizarro também. Não, eu vi outro dia que ele foi... É um vídeo mais antigo, mas eu tava assistindo outro dia. Ele tava na casa do Harrison Ford, cara. E aí ele falou pro Harrison Ford, escolhe uma carta, não sei o quê. Aí o Harrison Ford escolheu a carta. Aí ele falou, tô com vontade de comer uma laranja. Você poderia cortar essa laranja pra mim? Ele corta a laranja, a carta dentro da laranja. Cara, essas coisas eu nunca entendi, essas paradas. Aí ele falou, sai da minha casa agora, Harrison Ford. Esse é com o Chris Angel. Nossa, a cara dele, que eu me lembro, é que ele não tá esse, maquiado, né? Todo com lápis e tal, né? Tinha um visual diferente. O cara tá meio sumido, né? Tinha o David Copperfield também, né? Esse é das antigas, casado com a Cindy Crawford. Lá de Las Vegas, né? Inclusive é o nome de um livro sensacional do Charles Dickens, né? Pois é. David Copperfield. Então, cara, o que acontece? Esse projeto, ele é interrompido em 1776, mas ele continua rodando na França, por causa da Liga dos Justos. E em 1789, eles fizeram Onde é que é isso aí? É lá no tablet. Eu achei que era...
Eu peço pro pessoal tirar o áudio do tablet. O áudio, mas ele ainda se passa. Sério? Cara, Não, eu acho que dá pra tirar. eu cara. pensei assim, será que eu dei uma mancada dessa? Não. É. É o tablet. Até eu achei que era um aparelhinho, né? Para tocar. Mas deve ter um jeito, viu, Homer? Depois vê como faz isso. Tá. Fazer um macete. Cara, aí, o negócio que deu errado em 1776, alguns anos depois dá certo em 1789, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é exatamente isso. Se você vai cavucando de onde vem a ideia da Revolução Francesa, que é derrubar as monarquias, vem do movimento ocultista, que está querendo implementar uma nova ordem mundial. E eles implementaram uma nova ordem mundial. A ordem mundial do feudalismo medieval dominado ali pelas monarquias europeias foi para o espaço. Então o grande reset, ele bebe nisso. O grande reset é uma proposta de uma outra ordem mundial, só que essa ordem mundial ela é muito inspirada na tecnocracia do início do século XX. A famosa tecnocracia lá do Joshua Haldeman, que é o avô materno do Elon Musk. Eles se inspiram muito, e aí eu não sei se você lembra dessa obra, H.G. Wells. H.G. Wells é fundamental, né, para quem gosta de cultura pop nerd. H.G. Wells tem um livro chamado A Conspiração Aberta. Você lembra desse livro? Não. Cara, Máquina do Tempo. O que mais que ele fez? É o Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne. Não, Júlio Verne. Júlio Verne, né? É. Pô, agora ele vê. os outros. Tem filme pra caramba Tem inspirado aí no... E tem umas histórias meio sinistrinhas, né? Tem. Meio um clima meio de terror, né? Mesmo a Máquina do Tempo, cara, o cara vai pro futuro e tem duas sociedades. Uma que mora em cima e uma mora no subterrâneo. Isso. Parece aquele filme Demolidor com Wesley Snipes, né? E o Stallone, né? Tem essa parada até o Demolidor é tipo a Máquina do Tempo mais moderninha. Ele fica congelado, né? Um policial. Acho que ele é um policial, foi punido, né? Aí ficou numa criogenia da vida. Pode falar lá. Palavrão, né? Não transa mais. E tem um mistério no filme, você lembra? Não. Que é, ele vai ao banheiro e ele fala, pô, cadê o papel higiênico? Aí o pessoal fala, é a conchinha. Tem que usar a concha. A concha. Aí termina nada. o filme e ninguém sabe como é que usa essa concha, maluco. Não, você colocou o filme. Eu tô falando do autor, escritor. O livro, H.G. Wells, né? Cara, o H.G. Wells, eu acho que o cara manjava muito do... Inclusive, assim, eu pensei no H.G. Wells agora na atmosfera das obras dele, guardadas as devidas proporções, lembra um pouquinho o Lovecraft também, né? O Lovecraft é aquilo ali levado a um... Não, ele cria muito conceito lá que parece muito com demônio, com coisa de ocultismo, né? O H.G. Wells ou o Lovecraft? Lovecraft? Total, cara. Na verdade, existe um cara... Necronômico. Tem um cara que eu acho que ele tá vivo ainda, chamado... Acho que é Michael, né? Aquele americano, mas o sobrenome é francês. Michael Berthiaud. É Berthieux. Esse cara, meu irmão, ele é diácono da igreja episcopal americana, que tem vínculo com a igreja anglicana. Esse cara é sacerdote voodoo. Pô. Ele é da Telemann também. E ele é sacerdote da OTOA. Em vez de ser OTO, Ordo Templi Orientis, é Ordo Templi Orientis Antiqua. A OTOA. Ele fica em Chicago. Esse cara, ele faz a fusão do Lovecraft com o Crowley, com o ocultismo. Ele pinta umas paradas, né? E ele diz que as pinturas dele são pinturas transugatianas. Transugatianas. Porque no Lovecraft, Ugat é o planeta Plutão, né? Que não é mais planeta, né? Ficou Plutão pra caramba. São dos Old Ones lá, dos... Então, depois de Plutão, você tem os Old Ones, que eles são fora da nossa... Como eles traduziram pra cá? The Great Old Ones, que ele fala, não sei, os antigos, né? Não me lembro como é que é. Então, os deuses da nossa dimensão, nosso sistema solar, são uns. Os deuses para além do sistema solar são os deuses transugatianos. Porque Yugat é o Plutão. Então são os antigões, né? Tipo, o Cthulhu é o do antigão, né? Pois é. Tem a música do Metallica também, né? Pra quem gosta, né? The Call of Cthulhu. Né? Então, o H.G. Wells, cara, nesse livro, a Conspiração Aberta,
ele também traz um papo parecido com esse projeto do iluminismo e com esse projeto do Grande Reset, que a tese dele nesse livro é o seguinte, ele diz que a humanidade vive numa crise, né, naquela época, né, porque o livro é de 1928, na verdade o subtítulo do livro é interessante, né, em inglês é Blueprints for a World Revolution, que é tipo o passo a passo, né, mapa para uma revolução mundial. Então já começa a se falar sobre um governo mundial, né, uma revolução mundial, uma nova ordem mundial. Então o H. Wells ele fala, a humanidade está vivendo uma crise profunda, tecnológica, social e tal, que torna o mundo daquela época, né, chegando aos anos 30, lembrando que já está chegando ali a crise de 29, um mundo muito diferente do que tinha acontecido antes. E ele fala, olha, para a gente resolver isso, a gente tem que fazer uma conspiração, só que em vez de ser uma conspiração secreta, como a dos Illuminati, seria uma conspiração aberta, né? Porque são pessoas que publicamente reconhecem a necessidade ali de uma nova ordem mundial, com uma cooperação internacional e a ciência governando. Naquela época tinha muito essa visão de mundo positivista, né? Do Augusto Comte, que a ciência ela vai evoluir progressivamente e vai resolver todos os problemas da humanidade, e a gente deveria deixar os cientistas e os tecnólogos governarem, né? E a gente vê várias imagens, representações de como seria esse futuro utópico, é verdade. Primeiro tem aquela visão do vapor, né? Sim. A tecnologia do futuro, mas ainda com vapor. Exato. Depois a tecnologia do futuro, mais industrial, né? Exato. Com engrenagens e tudo. E hoje é o cyberpunk, né? Sim. Uma visão com essa tecnologia abundante e barata, mas com a vida extremamente pobre, né? Eu acho que foi o William Gibson que criou o Cyberpunk, né? Com o Neuromancer, né? O termo cyberpunk é dele, né? Em Neuromancer. Isso. Então, mais uma dica aí pra galera. Exato, cyberpunk, low Vocês life, vejam como é que high-tech e low life. Ligando os pontos cultura pra cultura caramba, demais. né? Por causa do Vilela, né? Eu só dou uns pitacos. É uma só. trilogia o Neuromancer. Cara, eu outro dia achei o meu Neuromancer lá, eu só tenho o Neuromancer. Eu só li o Neuromancer, vou ler os outros dois lá. Só tem aquele. E sempre olho aquele do Perdido em Marte lá. Tá na sequência. Tá na minha estante lá, cara. Devoradores de Estrelas. Devoradores de Estrelas. Lê logo porque... Mas como é que é Fala só rapidinho o enredo lá, que eu sempre esqueço. O enredo é a Terra... Sem dar spoiler, né? A gente começa a ter uma nova era glacial, a temperatura começa a baixar porque o sol tá chegando menos luz do sol pra cá. E tá no mínimo solar. Descobrem que tem um ser vivo que tá comendo... os raios solares que estão vindo para cá, que está entre o Sol e a Terra. E aí descobrem que outras estrelas perto, as estrelas próximas, estão acontecendo isso. Com exceção de uma. Aí manda uma missão para essa estrela para ver por que essa estrela não está acontecendo isso. E a história começa com um cara, um astronauta que é mandado para lá, né? Isso é muito interessante, sabe por quê, cara? E galera, não perdi o fio da meada não, mas tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com o Tracy Atlas. O Tracy Atlas, alguns relatos dizem, conforme ele está se aproximando do Sol, ele tá como se ele estivesse se energizando. Ele deveria se comportar de uma determinada forma quando chega perto do Sol. Como cometa. E se comporta diferente. É como se ele estivesse sugando a energia do Sol. Já tem a ver. Mas quando você pega, cara, aí o Arthur C. Clarke, aquele encontro com o Rama. Sim, cara, maravilhoso. Você leu? Que tem é exatamente isso. Mas tem mais a ver com o Oumuamua. Porque ele é todo cilíndrico também, muito comprido. Com tipo um charutão. E a missão vai para analisar e eles entram e é uma cidade lá dentro. Né, tem circular, um mundo lá dentro. E se eu não estou enganado, esse Rama, ele se alimenta do sol também, né? Isso. Suga ali. E o Arthur C. Clarke não brincava em serviço, são 3 livros também, são 3 livros. Cara, a galera fala, cara... Rendezvous with Rama. Arthur C. Clarke, a galera fala que ele não escrevia ficção científica, ele falava verdade por meio da ficção. Porque os livros dele tem muita ciência, ele manjava muito, então ele colocava toda a parte de ciência, era muito era acurada. Muito maneiro, é verdade. Então, assim, H. Wells, cara, nesse Conspiração Aberta, ele fala, cara, a gente tem que criar uma nova ordem mundial, que ele chama de World Commonwealth, né, que é tipo o bem-estar comum, bem comum mundial, que é a unificação global, política, social, econômica e tal, e acabando com esse negócio de Estado-nação tradicional, porque a desculpa deles é o seguinte, existem guerras. Geralmente as guerras são entre países. Se você não tem país, você não tem guerra. Essa é fácil. Acabou, meu irmão resolveu. Tipo assim, tá com dor de cabeça, arranca a cabeça. Porque sem cabeça você não vai ter dor de cabeça. Sua mulher te traiu no sofá.